Estamos de volta com a Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre dor. Continuo aqui nesse terceiro bloco com o Dr. Marcel e agora ele vai responder as principais dúvidas dos telespectadores. Para a gente começar, Dr. Marcel, quais são os tratamentos mais eficazes para a dor? O tratamento para a dor, ele tem que obrigatoriamente ser multidisciplinar, tá? A gente precisa ter a equipe médica, eventualmente mais de uma especialidade, né? O ortopedista, o neurologista, o fisiatra, o reumatologista e eventualmente o especialista em dor também, né? A gente precisa ter o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo é fundamental, né? A gente precisa ter uma equipe de enfermagem capacitada, né? A gente precisa, enfim, ter uma equipe, assim, razoavelmente ampla, né? Extensa. E em termos de tratamento, vamos dizer assim, ortodoxo, né? De prescrição de medicação, o ideal é a gente primeiro fazer o diagnóstico correto da síndrome dolorosa, né? Sem diagnosticar corretamente, a gente não consegue dar o melhor tratamento. E após isso, quando a gente faz o diagnóstico e pensa, não, eu vou pegar esse grupo de doenças, esse grupo de medicações, mas dentre essas opções medicamentosas para essa doença, qual eu vou utilizar? Aí entra a parte da medicina individualizada ou personalizada, né, que já é praticamente uma área da medicina. Precisa ser personalizado. Precisa ser caso, personalizado. Né? Por exemplo, um paciente que tem enxaqueca e tremor essencial. Eu vou dar preferência, se possível, se não tiver contraindicação, pelo propanolol, que trata as duas coisas, né? Um paciente que tem enxaqueca e um transtorno de ansiedade. Eu vou tentar, se não tiver contraindicações, prescrever uma venlafaxina. Isso em termos de tratamento farmacológico, né? Aí tem outras opções também. Existem muitos procedimentos que a gente pode lançar a mão na hora de tratar um paciente com dor crônica ou dor aguda também, né? Bloqueios anestésicos, né? Com anestésico local ou com toxina botulínica em algumas situações, não em qualquer situação, né? Bloqueios profundos que eventualmente precisam ser em centro cirúrgico, né? Guiados por ultrassom ou por alguma outra modalidade de imagem. Eventualmente algumas cirurgias podem ser feitas para o controle da dor, né? E mais recentemente a gente tem o surgimento da neuromodulação, né, tanto invasiva quanto não invasiva. E existe alguma dor que não tenha tratamento, que seja intratável, que não tenha jeito? Não, a gente... Que bom. Pois é. Infelizmente, às vezes, em alguns casos, a doença acaba sendo estigmatizada, principalmente no nosso contexto aqui, o câncer, né? O paciente acaba sendo estigmatizado. E, às vezes, algumas coisas que o paciente escuta em alguns contextos podem piorar um pouco a situação, né? Às vezes falta aquela conversa que a gente, que foi muito bem citado aqui no bloco anterior, de estabelecer metas, tentar cumprir essas metas com paciência, né? Então, não existe dor intratável, né? Na verdade, toda dor é tratável. Você pode não chegar no 0 de dor, mas você pode transformar aquele 10 em 3 e devolver o indivíduo para a sociedade, né? Tem um trabalho extenso que foi divulgado na literatura médica em 2019, se não me engano, que compilou dados de 193 países, né, de 1990 até 2016, né? E eles encontraram alguns resultados interessantes. Eles criaram uma métrica chamada anos vividos com incapacidade. Então, se eu pegar a população do mundo inteiro, né, e somar o tempo de vida com incapacidade devido a determinada doença, eu vou chegar numa determinada medida de milhões de anos. Então, a primeira disparada é dor lombar, que a gente estava falando aqui agora há pouco. Sim. Né? Eu já me entreguei logo no primeiro bloco aqui. 143 milhões de anos de vida com incapacidade, claro, somando a população do mundo inteiro dentro desse estudo, de quase todo mundo nesse estudo, né? Então, a gente precisa separar aquilo que é resolução imediatista, que infelizmente na sociedade de hoje em dia é cada vez mais buscado de maneira incorreta, não só para dor, mas para tudo na vida, é tudo muito imediatista,
né? E tirar essa noção e mudar a ideia de tratamento, né? São poucas as doenças na medicina que têm uma cura definitiva, né? Então, você pode falar, amidalite bacteriana, eu tomo um antibiótico e eu me curo. Mas não foi só antibiótico, foi o sistema imunológico também, né? E outras doenças super prevalentes, né, como a hipertensão, o diabetes, eles têm tratamento, mas não tem uma cura milagrosa e imediata. É um tratamento. Então, a noção que a gente precisa passar, que a gente precisa divulgar para a população, é que toda a dor tem tratamento. Porém, demanda equipe multidisciplinar, tratamento correto e individualizado após um diagnóstico correto, planejamento, né, e paciência, tanto da equipe quanto do paciente. Doutor Marcel, existe um tratamento adequado que traga mais qualidade de vida, mesmo para as pessoas que têm dor crônica? Tem. Bom, os tratamentos eles são muito variados, né? A gente estava falando no bloco anterior sobre escalas, né, de avaliação da dor. Existem também escalas, né, que são instrumentos clínicos, né, que a equipe médica lança a mão para medir também qualidade de vida, né? Então a gente faz uma série de perguntas para o paciente, coloca isso numa escala quase que quantitativa e você observa se o paciente teve melhora de qualidade de vida ou não, né? Na verdade, são vários instrumentos que a gente pode utilizar para isso, né? Então, todo o manejo da dor, e não só da dor, outras doenças também, como Parkinson, né? A gente tem que visar primeiro a qualidade de vida, né? E tentar devolver esse indivíduo para a sociedade. Quando a gente consegue isso, você quebra um ciclo vicioso e constrói um ciclo virtuoso. Inclusive, algumas doenças como Parkinson, quando a gente consegue fazer com que o paciente ele volte a ter alguma atividade física, ainda que leve, ele tem melhora da própria doença, né? Alguns trabalhos mais recentes indicam que quando o paciente tem uma dor lombar sem uma compressão da medula, sem algo grave associado, né, se o paciente conseguir voltar para o trabalho, para a atividade rotineira dele, ele vai ter melhora da dor mais rapidamente do que aquele que ficou parado. Então, os objetivos ao tratar um paciente com dor, eles precisam ser mais amplos. Não apenas reduzir a intensidade da dor, reduzir a intensidade da dor e tentar trazer ele de volta para a vida para que você consiga reverter o ciclo e aquilo começar a jogar a favor dele, né? Certo. E as terapias integrativas e complementares, elas podem ser aliadas nesse manejo? Podem. A gente já tem algumas evidências científicas interessantes em relação à acupuntura, tá? A eletroacupuntura, né, é muito interessante porque você consegue colocar uma agulha num músculo potencialmente doente, né, ou supostamente doente, colocar uma corrente elétrica naquela agulha, que não vai machucar o paciente, né? E a depender da frequência dessa corrente elétrica, você vai produzir relaxamento muscular ou aumento de tônus muscular, porque às vezes você precisa relaxar o músculo de um lado e do outro lado fortalecer aquele músculo, né? Quem sustenta o nosso corpo, diferente do que diz o senso comum, não é o esqueleto, não são os ossos. Se eu pegar um esqueleto e colocar ele aqui em pé, ele vai desmoronar, né? Quem sustenta o nosso corpo são os músculos, né? E de forma coordenada, né? Um contrai, o outro relaxa. Então a gente precisa sempre buscar esse tratamento multidisciplinar e a acupuntura entra de forma muito interessante, inclusive é uma especialidade médica, né? O acupunturiatra. Doutor Marcel, muita gente fala, né? Eu convivo com a dor, eu só vou procurar o médico no caso de uma piora. É saudável conviver com essa dor? Na verdade, não é saudável a gente conviver com a dor sem ter um diagnóstico correto, né? Porque isso pode trazer alguns problemas, algumas consequências negativas para a vida da pessoa, né? Mas, por outro lado, a gente tem que tentar ter estratégias de enfrentamento em relação à dor, né? Nos Estados Unidos é chamado de coping, né? A maneira como o paciente lida com a dor. E pode parecer balela, mas são várias maneiras de convívio com a dor e de lidar com a dor que podem existir.
alguns pacientes lidam com a dor como se fosse apenas algo que o atrapalha, né? E aí, provavelmente, esse paciente tem um componente afetivo jogando a favor dele. Né? Eu tenho uma dorzinha aqui no joelho, mas eu sou um adolescente, o meu pediatra, que é amigo do meu pai, falou que é dor de crescimento, e graças a isso eu vou ser grande que nem o meu tio que joga basquete. Isso é uma coisa. Agora, aquela senhora de 80 anos que mora sozinha, longe da família, que já perdeu o esposo, que toma um monte de remédios, ela sente aquela dor e às vezes a mesma intensidade de dor, mas todo o contexto, todo o componente afetivo, todo o componente cognitivo está jogando contra ela. Então isso vai atrapalhar muito mais ela do que aquele adolescente, né? Uma outra coisa que muitas pessoas falam é: mulher tem mais resistência à dor do que o homem. Isso é verdade ou é mito? É mito. Na verdade, o que acontece? Antigamente, a gente tinha aquela expressão, aquela noção, né, de que o homem não pode chorar, né, o homem ele tem que aguentar mais, né, e isso às vezes até atrapalha a gente, né, porque muitas vezes, principalmente quando a gente vai atender um senhor mais de idade, ele vem pra gente pior. Então, você perdeu muito tempo de tratamento, né? Existem diferenças biológicas, né, entre os sexos, né, o masculino e o feminino, no caso o conceito biológico, não o conceito de gênero, né, em diversas doenças, né, como por exemplo doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, né, doenças cardiovasculares são mais comuns em homens. Algumas síndromes dolorosas, inclusive, isso pode acontecer. Por exemplo, mulheres sofrem mais com cefaleias primárias do que homens, né, mas a tolerância à dor, né, a resistência à dor não tem a ver com questões de sexo biológico. Qual a hora certa de procurar um especialista para tratar da dor? A hora certa é quando notado que aquilo atrapalha a sua vida, né? A gente acaba utilizando esse critério para definir uma série de doenças, né? Não só a dor. Quando a gente pensa em doenças psiquiátricas, né, como a depressão, é normal você ficar triste em alguns momentos da vida, né? Isso não significa que a pessoa é doente. Mas a partir do momento em que aquilo começou a atrapalhar a vida dela, né, tirou ela do convívio com a família, atrapalhou o trabalho, trouxe prejuízos em alguma esfera da vida, é hora de procurar um médico. E com a dor é a mesma coisa. Tem um complicador, né, quando a gente pensa em dores agudas, né? Aí, às vezes, a história pode ter outros critérios, né? Então, às vezes, o paciente tem uma dor no peito, aguda, né, que irradia para o braço, e ele já é hipertenso, diabético, idoso. Opa, aí está na hora de procurar um pronto-socorro de imediato, porque pode ser um infarto, né? Mas, claro que isso vai ter que ir um pouco da orientação correta da equipe de saúde, né, da vigilância sobre esse paciente, do contexto social e familiar dele e de outras variáveis que são muitas. Doutor Marcel, existe alguma dica para controlar a dor que possa ser aplicada para todo mundo? Uma vida saudável, por exemplo, ela ajuda no manejo da dor ou na prevenção à dor? Com certeza. A gente tinha comentado já no segundo bloco sobre a questão do sono, né? O sono ele interfere muito, ele pode, quando disfuncional, né, quando a pessoa tem um sono não reparador, né, ele pode causar dores ou amplificar dores pré-existentes. É 1/3 da sua vida, né? 1/3 da vida a gente passa dormindo, então tem que ser um sono adequado. E isso nem sempre é com remédio, né? Primeiro, a pessoa tem que ter tido um dia normal dentro do planeta Terra. O que é esse dia normal? Tem que gastar energia, né? Se não gastar energia durante o dia, não vai ter sono à noite, né? Tem que ter alimentação adequada e atividade física, né, para que a pessoa tenha menos risco de ter apneia do sono, né? Em se notando fragmentação do sono, então a pessoa que acorda 3, 4, 5 vezes durante a noite, isso não é normal. Isso tem que ser investigado porque pode ser bruxismo, pode ser uma apneia do sono, tá? A pessoa pode ter distúrbios do sono que cursam com, às vezes, pesadelos muito intensos e muito vívidos, né? E ela acorda cansada
né? A noite que deveria servir para, vamos dizer assim, uma melhor cicatrização tecidual, principalmente em termos de músculos e articulações, acaba não servindo para isso, né? E ela às vezes acorda mais cansada do que quando foi dormir. Então essa pessoa vai ter mais dor. Esse é um aspecto da qualidade de vida. Então a alimentação, atividade física, né? Vida emocional, né? Vida afetiva, questões ocupacionais e de trabalho, tudo isso influencia diretamente e indiretamente na dor, e isso precisa ser visto com carinho pela equipe de saúde. Dr. Marcel, obrigada pela sua participação hoje. Obrigado. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito, adorei, muito obrigada. Obrigado a vocês, até mais. E você aí de casa que assistiu novamente esse programa já sabe, né? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor, procura a playlist Hora da Saúde, pode assistir novamente esse programa e compartilhar com quem você quiser. A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até lá!